companheiras, sim, companheiros, aqui estamos para falar do jogo em Barueri. O Palmeiras vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto 1-0. É o primeiro colocado nesta fase de classificação. Eu estou aqui com o Fernando Campos, com o Biratã Leal, para falar de mais uma vitória do campeão paulista, que vai bem para o mata-mata mais uma vez. Tudo bem, Bira? Como foi a vitória do Verdão? Sem maiores sustos, né? Não, foi um dia de trabalho para o Palmeiras, aquele dia que você vai tocando ali sem grandes emoções. O Palmeiras fez o suficiente para vencer e mereceu vencer, né? Enquanto o jogo estava 11 contra 11, até teve um equilíbrio, porque o Botafogo estava corajoso, estava criando oportunidades. A gente viu já o Everton fazendo uma grande defesa, mas no momento em que o Palmeiras fica com um jogador a mais, aí era assim, dava para sentir que era questão de tempo até o gol sair. E o Palmeiras não forçou muito. O Palmeiras foi jogando o seu jogo, talvez querendo evitar desgastes desnecessários, até que o Rony faz o gol de cabeça no segundo tempo e sacramenta uma vitória bem segura do Palmeiras num dia em que o Palmeiras jogou para o gasto e assim, e ainda assim ganhou com tranquilidade. O Palmeiras já estava classificado, né? Restava saber se confirmaria a primeira colocação. E a gente vê o momento da expulsão, né? A gente conversou bastante na redação. Ele puxa a camisa do Rony, né, Donan? Tudo bem? Boa noite. Muito boa noite, Edu, Bira, fã de esporte tá aqui com a gente. Sim, né? Tem um puxão que impede ali, né? O Rony de chegar cara a cara para vir com uma finalização. E a interpretação da arbitragem de expulsão, né? Acho até que o jogo, até esse cartão vermelho, não era um jogo tão controlado assim pelo Palmeiras, né? A gente viu o Everton tendo que trabalhar, o sistema defensivo, né, também sofrendo um pouco com a equipe do Botafogo, mas no geral um jogo de controle, né? Mais um jogo de controle desse Palmeiras, sem passar muito a quinta marcha, sem encantar, mas com algumas boas atuações. Uma delas, desse cara aí, né, do Mike, pelo lado direito, foi o grande jogador, o melhor jogador em campo, ele que dá assistência pro gol do Rony, o Rony sendo importante também na movimentação, né, teve oportunidade para marcar com a bola rolando por baixo e de novo mostrando a impulsão e a qualidade que ele tem também no jogo aéreo. O An bem na zaga, né? O Palmeiras conseguindo agora 18 jogos de invencibilidade. Tá só a um gol, a um jogo, né, de igualar a melhor marca do Abel Ferreira, né, como técnico do Palmeiras. O principal garçom que tem mais assistências é o Marcos Rocha, mas o Mike fez a função direitinho neste sabadão. O Palmeiras com o time quase completo, né? Poupou o Gabriel Menino, que não é titular, o Zé Rafael e o Hendrick. Aí o Lázaro, a gente viu perdendo algumas chances no primeiro tempo, né? Jogou como ala esquerda. Chegando ali no time ainda, né? Porque o Piquerez fazendo, né, a linha de 3 com o Murilo e com o Luan, né? O Lázaro jogando ali como ala pela esquerda. Ainda não é aquele Lázaro, né, que a gente sabe do potencial que mostrou no Flamengo, que mostrou também no Campeonato Espanhol, está se adaptando ainda. E o Abel também, né, usou essa oportunidade para preservar alguns jogadores importantes, principalmente Hendrick e Zé Rafael, Edu. E a gente vê na tela aí quem é capaz de segurar o Palmeiras. Não perde desde 2021. Uma estatística de respeito, hein? 39 jogos, 81% de aproveitamento, 28 vitórias, 11 empates. A última derrota foi em abril de 21, uma derrota para Inter de Limeira, que a gente vai ver daqui a pouco em ação, derrota contra o Santos na Vila Belmiro. O Palmeiras jogou com o Botafogo e o Santos com a Inter, exatamente porque os dois já estavam classificados, duelando pela primeira colocação. O Botafogo já sem chance de classificação, a Inter de Limeira já classificada para o mata-mata do Campeonato Paulista. A gente vai agora com o Vinícius Nicoletti ou daqui a pouco, hein, seu filho? Vamos agora, então, porque o repórter ao vivo chamando para dar as informações direto da Arena Barueri. O estádio não estava cheio, não, né? O palmeirense acho que não se empolgou muito, mas é para se empolgar com essa estatística, né, Bira? Porque, assim, se tem um time que é hegemônico no Campeonato Paulista, é o Verdão. Neste momento, assim, não neste ano, né? Neste momento, nestes últimos anos, esse número, para mim, mostra também sobre continuidade de trabalho. Tanto é que a última derrota foi em 21,
foi em fevereiro de 21? Foi abril, né? Abril de 21, que é o Palmeiras ainda, aquele Palmeiras Abel, logo depois daquela temporada que o Palmeiras ganha a Libertadores, quase na temporada seguinte. Acho que foi o momento mais críticas pro Abel, foi depois da conquista da Libertadores de 20. Vai jogar o Mundial de Clubes, não vai bem, e emendou com a temporada seguinte, tanto é que teve até aquela final da Copa do Brasil, que é disputada na temporada 20, já durante a temporada 21, e daí o Palmeiras perde. Isso, para mim, denota continuidade, porque é um Palmeiras que começa a temporada seguinte sempre com continuidade, com um elenco parecido com o da temporada anterior, com o mesmo treinador da temporada anterior, ou seja, é o time que já vem trabalhando. Enquanto isso, a gente vê outros clubes, outros grandes clubes de São Paulo, como o Santos, o São Paulo e o Corinthians, muitas vezes chegam nesse começo de ano com um técnico novo, refazendo elenco, com um monte de contratação tentando entrar. O time é instável, acaba perdendo muito mais. Por isso que o Palmeiras, na fase de grupos, tem conseguido ir muito bem. No mata-mata até chegou a perder jogo, né? Perdeu um título para o São Paulo em 21, em 22 e 23 perde o jogo de ida da final, e por isso que não é campeão invicto. Só que daí já pega um outro momento do campeonato. A fase de grupos, com muita gente ainda se montando, o Palmeiras está prontinho. Começa a temporada meio pronto, no máximo com experiência, está querendo rodar um pouquinho, mas é um time que já sabe o que tem que fazer em campo, coisa que a gente não vê nos outros grandes. Porque assim, o Palmeiras ele já tem uma estabilidade de alto nível, ele não precisa de uma reconstrução. Por exemplo, pegando nessa temporada, você tem um Corinthians, mudança de técnico. Né, o Antônio Oliveira chegando. Boa parte do elenco. Mudança de elenco também. Você tem uma reformulação dentro do seu plantel. O São Paulo tem uma modificação, sai o Dorival, entra um Carpini. Né, o Santos também, uma reformulação muito focada no retorno à Série A, que é o lugar do Santos. Né, até um trabalho bem interessante do Carille nesse início. O Palmeiras está ali, estável, sabe muito bem o que fazer e jogando o seu futebol equilibrado. E se você voltar nos outros anos, São Paulo, Corinthians e Santos também estavam com outros tipos de reformulações. Sim. O Palmeiras sempre ali. Sim. Agora a expulsão do Matheus Costa mudou um pouco a cara do jogo. É isso, né? Mudou porque, como o Dona falou, o Palmeiras estava um pouco desconfortável. Eu acho que o Palmeiras estava desconfortável também porque não estava forçando tanto, não estava jogando com sua intensidade máxima, mas o Botafogo criava. A expulsão, quando a gente vê na câmera do alto, até deu, na que a gente mostrou, até deu para ver o puxão, mas acho que não dá para ter uma noção completa do quanto aquele puxão atrapalha a corrida do Rony. Tem uma câmera de baixo, que depois mostrou na transmissão, que deixa muito claro quanto o Rony sai da jogada por causa do puxão. Então, por isso, acho que a marcação é correta, a expulsão é correta. Na redação, a gente conversava com a Renata Ruel, nossa comentarista de arbitragem, ela falava, demoraram muito, né, para colocar a câmera do VAR, que deixa claro ali o puxão na camisa do Rony, que faz ele perder o equilíbrio e acaba gerando a expulsão do Matheus Costa. E a opinião da Renata, é o típico lance para expulsão, não tem nem o que discutir, né? Exatamente, né? Porque tem ali um impacto na jogada, né? Impede que o Rony saia cara a cara e venha equilibrado para uma finalização. É um puxão até na malandragem sutil, mas mesmo sutil, ele prejudica muito a sequência da jogada no Rony e abre margem para o cartão vermelho. E aí, quem que você destaca no jogo de hoje, Birá? Quem foi o cara? Talvez o Mike? Acho que o Mike, porque num Palmeiras que estava jogando a média intensidade, sem forçar muito, era um jogador que acabava criando mais chances, né? Que muito do domínio do Palmeiras, nos melhores momentos, se transformou em oportunidades de gol em jogadas pelo lado direito a partir do Mike. Então, acho que acaba sendo o jogador que mais se destacou. Mas não acho que tenha sido uma partida em que o próprio Abel acha que vale tanto para avaliar seus jogadores, tudo porque sabe que todo mundo jogou o suficiente para ganhar. Não vale a pena também se desgastar, se meter num jogo muito quente, chegar lá, ganhar de 4-0, mas acaba carregando para o mata-mata jogador com problema de lesão ou algum cartão à toa porque o jogo ficou quente, alguma coisa assim, né? Então o Palmeiras foi jogando o suficiente. Ele até faz substituições no segundo tempo, em que até deixa o time até um pouco mais misto do que o time que começa o jogo, que já tinha alguns desfalques, e ainda assim o Palmeiras ganhou o jogo. Muito bem, aí o momento da expulsão do Matheus Costa e muda o jogo, o Palmeiras vai lá com uma bola levantada pelo Mike, bom jogador o Mike, o Rony, que nessa temporada é reserva, mas tá fazendo um monte de gol também quando entra, né? Mas vamos lá para a Arena Barueri, agora o contato com o repórter Vinícius Nicoletti para trazer as informações. Como eu estava falando aqui, Vinícius, o estádio não estava cheio,
a nova casa palmeirense já esteve mais cheia em outras ocasiões, mas quem foi curtiu muito essa primeira colocação, mais uma vitória do Palmeiras, que segue firme em busca de mais um título. Vinícius, boa noite. Fala, Edu, boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esportes. Pois é, Edu, a Arena Barueri não é o Allianz Parque, né? O torcedor sente muito isso. Você destacou aí, aqui no estádio hoje, 11.500 e poucos. No Allianz Parque a média é 35, quase 40 mil torcedores. Tem todo um ritual, a gente pode dizer, ali no Allianz Parque, né? Eu estava até comentando aqui com os companheiros, o torcedor chega cedo, conversa com os amigos, faz churrasquinho ali na frente do Allianz, toma sua cerveja e depois já sabe o seu lugar, a hora que entra no estádio. Então isso muda demais toda essa rotina do torcedor do Palmeiras, e a gente vê o 4º jogo consecutivo do Palmeiras como mandante jogando aqui na Arena Barueri, e só lotou na partida contra o Corinthians. O Palmeiras está tendo um prejuízo enorme, porque a renda por aqui é em torno de 400, 500 mil reais, e no Allianz Parque 2 milhões e meio. Então você faz as contas aí para você ver o tamanho do prejuízo do Palmeiras a cada jogo que não é realizado no Allianz Parque. E também não vai jogar as quartas de final. Já está definido, joga aqui na Arena Barueri contra Ponte Preta ou Água Santa, decidindo uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Como vocês destacaram aí, o Palmeiras conseguiu, pelo 3º ano consecutivo, a melhor campanha da fase de grupos. Vai levar essa vantagem para uma eventual decisão, e aí sim essa decisão, o semifinal no Allianz Parque, mas levando essa vantagem, não perde na fase de grupos desde 2021. No jogo de hoje, o Abel Ferreira, o Donan já destacou aí, poupou alguns jogadores, e poupou por quê? Porque eles estavam pendurados com cartão amarelo, caso do Endrick, do Zé Rafael e do Gabriel Menino. Se tomam um cartão aqui, ficam fora do jogo das quartas de final. O time já estava classificado, então ele poupou e aproveitou para testar também alguns jogadores. O Lázaro, que foi titular pela primeira vez, o Mike, que está retornando à equipe, ele já jogou no segundo tempo contra o São Paulo, mas voltou à equipe titular e foi muito bem. Dali saiu o gol da vitória do Palmeiras e as principais jogadas, e a dupla de ataque com Rony e Flaco Lopes. No decorrer do jogo, o Abel Ferreira também foi fazendo algumas mudanças. Caio Paulista mais uma vez ganhando chance, Vanderlan, enfim, ele não colocou hoje a molecada, preservou um pouco os garotos, mas fazendo as mudanças para dar essa rodagem no elenco, como vem tratando o técnico Abel Ferreira. Daqui a pouco chega aqui um jogador, eu só queria... Vem o Rony, avisar aqui, vem o Rony. Queria mostrar aqui, Edu, porque foi muita confusão no último jogo contra o São Paulo, zona mista, sala de entrevista, e como é aqui na Arena Barueri. Então essa aqui é a zona mista, e lá do outro lado, esse é o nosso companheiro, tudo bem, Rosenberg, e aí do outro lado lá a sala de entrevista coletiva. Tá rolando a entrevista já do técnico do Botafogo, o Paulo Gomes está falando, e depois na sequência todas as entrevistas têm que ocorrer na sala de entrevista coletiva. Assim é o protocolo da federação, os dois no mesmo lugar. Se tiver 2 lugares, ocorre primeiro um e depois o outro. Então, quando terminar a entrevista aqui do técnico do Botafogo, vem o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, para falar sobre essa classificação, o primeiro lugar na fase de classificação, essa vantagem, a confusão do último clássico, clássico conturbado, porque ele também não falou depois daquele clássico. E aqui na zona mista a gente aguarda a passagem do Rony, o autor do gol do Palmeiras. Tá certo, Edu? Certo, Vinícius Nicoletti, obrigado pelas informações. A qualquer momento voltamos contigo, então, com os personagens da vitória do Palmeiras, mais uma vez, o primeiro colocado nesta fase de classificação do campeonato.